Só hoje nós vamos então, essa semana estar estudando aí alguns conceitos relacionados a ângulos formados por retas paralelas em uma transversal. Primeiro, o que você tem que saber aqui? O que são retas paralelas, né? Retas paralelas, vamos lá. Retas paralelas são aquelas que têm a mesma direção e o mesmo sentido. Por exemplo, se eu tenho aqui duas retas, mas elas estão assim, ó, né? Elas estão desta forma, elas não são paralelas, porque se eu seguir essa ordem aqui e essa aqui, lá na frente elas vão o quê? Se cruzar. Então elas são concorrentes e não paralelas. Então nesse caso aqui, ó, essas duas retas, eu tenho aqui uma reta S, vou colocar aqui uma reta S e uma reta T, elas são paralelas. Você vai falar assim, tudo bem, professor, formado por retas paralelas, é uma transversal. O que é essa chamada transversal? Elas vai transpassar essas duas aqui. Então eu tenho aqui duas retas e uma transversal. Então eu tenho aqui uma outra reta que faz aqui esse transpassa, né, essas duas paralelas. Então aqui eu tenho uma reta transversal. Pessoal, com essa reta transversal eu formo aqui ângulos, tá? E é isso que nós vamos estudar. Percebe aqui? Vamos dizer que essa reta transversal seja uma reta R, tá? Pessoal, tem que escrever esses exemplos, tá bom? Esse exemplo aqui que eu estou passando é bom escrever para você aprender, para você fixar. Então aqui eu tenho um ângulo, tá? Vou colocar em vermelho, um ângulo. Vou dizer que esse ângulo aqui ele seja um B, tá? Um ângulo B, um acento circunflexo em cima do B. Aqui eu tenho outro ângulo, tá? Ó, eu vou dizer que esse ângulo aqui seja o ângulo F, tá? O ângulo F. Vamos escrever com outra cor aqui. Esse aqui C. Vou dizer que esse aqui seja C. E aqui eu tenho outro. Eu vou dizer que esse aqui seja G, tá? G. Vou colocar G assim para ficar melhor para vocês. Vou colocar com outra cor agora preta. Aqui eu tenho outro ângulo T. Vou colocar aqui um acento, né? E aqui eu tenho outro ângulo H. Tá. E agora vamos ver qual cor que eu coloco aqui. Vamos colocar essa cor aqui. Cor de abóbora, sei lá que cor é essa, né? Vamos aqui colocar aqui qual o ângulo? Vamos colocar o A, né? Aí vai ficar assim, ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D. E aqui, né? E aqui também, ângulo, vamos colocar aqui o ângulo E. Então fica assim, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, né? São os ângulos aí na sequência dada nessa ordem, né, pessoal? Vamos lá? Quero explicar aqui para você o seguinte, é que esses ângulos aqui estabelecem relação. Então assim, quando eu tenho uma transversal, pessoal, transpassando duas paralelas, esses ângulos aqui, eles estabelecem relação com isso. Como assim, professor? Percebe o seguinte, se eu pegar aqui, ó, essa transversal e dar uma mexidinha para cá assim, ó, não vou mexer com as paralelas não, tá? Eu vou pegar a transversal e puxar para cá um pouquinho. Se eu puxar para cá, você acha que vai alterar esse ângulo? Vamos colocar aqui. Vai alterar esse ângulo D, esse ângulo A? Se eu pegar aqui e puxar para cá assim? Claro que vai, né? Uns vai aumentar e outros vai diminuir. E aqui vai aumentar, alguns vai aumentar, outros diminuir também. Se eu puxar aqui essa ponta para baixo, claro, fixado aqui, tá? Ó, vou puxar assim e vai fazer assim, ó, para baixo, tá? E aqui fixado. Esse ângulo F vai alterar? Vai. Então é o seguinte, pessoal. Esses ângulos estabelecem uma relação com esses, tá? E essa relação entre eles gera nome para eles, tá? Por exemplo, o ângulo A e o ângulo E, eles têm um nome. O ângulo B e o ângulo F tem nome, porque se eu alterar aqui o ângulo B, o ângulo F também é alterado automaticamente.
Se eu alterar o ângulo D aqui, o ângulo H também é alterado. Se eu diminuir o ângulo D puxando essa transversal, o ângulo H também vai diminuir na mesma quantidade. Se aqui estava 10 e eu alterei aqui para 5, aqui também vai alterar para 5. Tá bom? Então é isso. Então pode aparecer assim, ó, tá? Essas transversais, ela pode aparecer de assim também, tá? Essas paralelas, ela pode estar de assim, elas podem estar de assim, né? Não importa do jeito que elas estejam. Aqui eu coloquei elas de assim, nessa ordem, nessa direção. Desde que elas estejam no mesmo sentido e na mesma direção, passando uma paralela, uma transversal no meio, esses ângulos estabelecem relação. Vamos dar nome aos bois? Então vamos lá. Primeiro, pessoal, tem nome especial aqui, ó, ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice é quando é assim, ó, eles estão nesta ordem assim, ó. Deixa eu explicar para você. Deixa eu pegar uma outra folha aqui, só um minuto. Eles estão assim, ó, esse e esse, ó, percebe? Esse camarada aqui e esse aqui, um está do lado de cima e outro do lado de baixo. Lembra? Esses camaradas são opostos, um está do lado de lá e o outro do lado de cá. Esses aqui também são opostos pelo vértice, ó. Esse camarada aqui e esse aqui. Então, um está do lado direito, outro do lado esquerdo. Um está do lado de cima, o outro do lado de baixo. Esses camaradas, eles são opostos, né? Esse A é oposto com esse B e esse C é oposto com esse D. Então, o que está de cima é oposto com o que está de baixo, tá? O que está do lado direito é oposto com o que está do lado esquerdo e assim vai. Então, vamos aqui. Quem são os opostos pelos vértices aqui? O A e o C é 1. O ângulo A e o ângulo C é 1, tá? O ângulo A e o ângulo C é 1. Vamos para o outro. O ângulo B e o ângulo D. O ângulo B e o ângulo D. Tá? Qual que é o outro, pessoal? Vamos aqui para o próximo. O ângulo E e o ângulo G. O ângulo G e o ângulo E e o ângulo G. E o ângulo F, né? Aqui, ó, o F e o H. F, meu F tá horrível, né? E H, tá? Agora vamos para o próximo. Então, esses são os opostos pelo vértice. Ângulo correspondente. Os ângulos correspondentes são aqueles que você acredita que tem a mesma medida, tá? Por exemplo, esse que agora a relação se estabelece de um lado e do outro, tá? Os opostos pelo vértice está em uma só transversal, em uma só paralela. Agora os correspondentes é nas duas paralelas, uma relação estabelecida entre as duas paralelas, tá? Ângulos opostos em uma só paralela, ângulos correspondentes nas duas paralelas. Então vamos aqui. O A, qual que você acha que é correspondente ao A? Primeiro você tem que saber o que é correspondente, tá? O que é correspondente? Eles são congruentes, tá? Eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida, tá bom? Esses são os correspondentes, têm a mesma medida. Lembrando que os opostos também são congruentes, tá? Os opostos também são congruentes, tá bom? Eles têm a mesma medida. Mas olhando aqui, os correspondentes, vamos lá. O A aqui, você acha que ele tem a mesma medida com quem? Aqui, ó, até pintei o mesmo, ó, tá vendo? A mesma cor, o E, tá? O E. O B, pessoal. O B, ele é correspondente com quem aqui? Com o F, o vermelhinho. O B é correspondente com o F, vermelhinho, tá? O D é correspondente com o H. Com H. E o C é correspondente com quem? O C correspondente com o G. Tá bom? E é isso aí. Agora vamos para o próximo. Quem são os ângulos, então, alternos, pessoal? Nome dados a eles, alternos. Se alternos, um está de um lado, outro do outro, né? Mas assim, alternados, né? Por exemplo, o A e o G. Né? Olha aí para você ver que interessante. O A e o G, um está aqui, esse A está aqui em cima. Esse estabelece a relação também, pessoal, entre paralelas, tá? Os correspondentes entre paralelas.
E os alternos também, aqui e lá. Então o A, qual que é o alterno ao A? É esse G aqui, ó. Tá? O alterno ao A é o G. Um está aqui do lado de cima e o outro aqui, ó. Tá? Pessoal, lembrando que eles têm a mesma medida, tá? Eles são congruentes, ó. Ó, essa pontinha aqui. Se você recortar aqui, esse A aqui, e recortar o G, os dois terão a mesma medida. Então são congruentes. Tem a mesma medida. A e G. Tá, qual é o outro, pessoal? O B e o H. O B, né, e o H. São congruentes também, tá, pessoal? Tem a mesma medida, tá bom? B e H. Agora aqui, qual que é o outro? C e E. Né, o C e o E, ó. C e o E tá aqui, ó. Um está aqui de um lado, o outro está do outro lado, ó. Mas aqui alterno, porém aqui está, percebe que está do lado de dentro. Então a gente fala assim, geralmente a gente fala alternos internos, porque eles estão aqui, né? Esse A e esse G está do lado de fora das duas, tá aqui do lado de fora, tá vendo? Esses estão lá de dentro, esses aqui estão lá de fora. Então o A e o G, a gente fala que eles são alternos externos, né? Deixa eu até escrever aqui assim, ó, para você não esquecer. Ó, esse aqui são externos, né? O B e o H. Opa, aqui esse B, o que é alterno externo aqui é só isso aqui, ó. Eu vou riscar de vermelhinho aqui o que é externo, tá? Esse aqui é interno. Esse C e esse E também é interno, tá vendo? Alterno, interno. Ok, vamos continuar aqui. Cadê a caneta preta que sumiu, gente? E o D e o F, tá? O D e o F, eles são alternos também, tá? Então esses dois camaradas aqui, vermelhinhos, né? Eles são internos, tá bom? Eles são alternos internos. Oh, meu Deus do céu. Externo, rapaz. Externos, que tá do lado de fora, ó. Está do lado de cá, externos. O D está aqui, ó, tá do lado de fora. D, F. O F tá do lado de fora, o D também. Então são externos. Externo quer dizer do lado de fora, tá, pessoal? E esses camaradas aqui são alternos internos. Vamos pro próximo. Vamos lá. Agora tem os colaterais, tá? Os colaterais, quem são eles? O A e o F. Vamos lá olhar eles? Cadê o A? Tá aqui. E o F? Tá aqui. Percebe que eles estão, ó, são colaterais externos, ó. Isso, o A está do lado de fora e o F também. Então são externos. Chama eles de colaterais? Sim. Que eles estão do mesmo lado, ó. Estão do lado de cima da transversal aqui, ó. Está do lado de cima o A e o F na mesma linha. Então eles são colaterais. Dou o nome de colaterais externos, porque os dois estão do lado de fora. Agora aqui, o B e o E. O B e o E. Cadê o B? Aqui. E o E? Aqui. Percebe que esses aqui estão agora do lado de dentro? São internos, né? São colaterais. Está no mesmo lado de cima. Colaterais internos, tá bom? Vamos aqui. C e o H. C e o H. O C e o H, eles são o quê? Colaterais também, pessoal. C e esse H aqui, ó. Tá na mesma linha, ó. Pessoal, esses camaradas aqui, eles não têm a mesma, eles não são congruentes não, tá? Eles não têm a mesma medida. Você pode dizer que o C tem a mesma medida desse H? Claro que não, você vai falar, o H é bem maior do que o C, então eles não têm a mesma medida, tá? Então esses camaradas aqui, você pode até escrever assim, ó, eles não são congruentes. Tá ok? Não são congruentes, ok? E o D e o H? D e o H não, D e o G.
o D e o G. Eles são o quê? Colaterais. Pessoal, é isso aqui, tá? Que eu tenho que passar para vocês nessa aula, mas vamos fazer uma análise aqui no livro. As atividades, né, pessoas? Atividades, né? Sim, atividades. Você vai fazer as atividades da página 72, tá? Do livro de vocês. Lembrando que nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos estudando lá, né? Que terminamos esse exercício, voltamos lá para trás. E agora nós vamos dar continuidade aqui, tá? Então, você vai fazer aqui atividade 1, 2, e aqui você vai fazer a atividade 3, 4 e 5, tá bom? Então, você vai fazer isso aí, ok? Até a questão número 5. Página 73, página 72, página 73. Atividade 1, 2, 3, 4 e 5. Isso para essa semana. Eu preciso que você copie e que você responda, tá? O professor tem que fazer esses desenhos aqui aí? Não precisa de fazer isso. Precisa desenhar essa menina? Também não, pessoal. Precisa desenhar o que ela tá, copiar o que ela tá falando aqui? Não precisa. Eu tô falando assim para você copiar o comando da questão e responder a atividade. Só isso, tá? Esses desenhos aqui mesmo, você só vai fazer se estiver pedindo, tá? Ó. Você vai construir as paralelas, então use, pega aqui, ó, com a régua traçamos a reta R, ajustamos lá com, você tem que ter esse camarada aqui, mas você só com a régua você constrói aí essas retas paralelas com a sua transversal, beleza, pessoal? Estuda aí, uma boa semana, bons exercícios vocês vão fazer, até lá.